Entre os seus planos e os planos de Deus existe um caminho chamado confiança. Nem sempre você vai entender a rota, nem o tempo, mas Deus nunca erra o destino. Enquanto você tenta controlar, Ele já está cuidando de tudo. Talvez hoje o convite seja esse: soltar o que você planejou e confiar no que Deus já escreveu. Você já teve a sensação de que a sua vida não está acontecendo do jeito que você planejou? Você orou, fez planos, sonhou com tantas coisas, mas parece que algumas portas continuam fechadas? Hoje, você está cansado de esperar, sem entender por que Deus ainda não respondeu? Sim, aquela oração que você faz há tanto tempo. Então eu te convido, fique comigo até o final dessa mensagem, porque hoje Deus vai falar algo ao seu coração que vai mudar a maneira como você enxerga os desafios, as esperas e até mesmo as frustrações da sua vida. Entre os seus planos e os planos de Deus existe um caminho chamado confiança e perseverança. E é justamente nesse caminho que muitas pessoas desistem. Vivemos em uma geração que quer respostas rápidas, resultados imediatos e soluções instantâneas. Queremos saber o que vai acontecer amanhã, queremos ter o controle de tudo, queremos entender cada detalhe do percurso. Mas Deus nunca prometeu nos mostrar toda a estrada. Ele prometeu apenas estar conosco durante a caminhada e assim Ele nos orientar. E talvez esse seja o maior desafio da fé. Continuar caminhando quando muitas vezes não conseguimos enxergar o próximo passo. Quantas vezes você já perguntou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que aquela porta se fechou? Por que o meu milagre ainda não chegou? Por que os meus planos não deram certo? A verdade é que muitas vezes enxergamos apenas uma página da história, enquanto Deus já vê o livro inteiro. Nós vemos o presente, mas Deus ele já está vendo o futuro. Nós vemos a luta, mas Deus já vê a vitória. Nós vemos o atraso, Deus está vendo o preparo, a preparação. Temos exemplos na Bíblia. José foi vendido pelos próprios irmãos e passou anos sem entender o que Deus estava fazendo. O rei Davi, foi ungido rei, mas continuou enfrentando batalhas antes de se sentar no trono. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou aprender a esperar e perseverar. E em todos esses casos havia algo em comum: Deus estava trabalhando nos bastidores. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado, sem se movimentar, entenda, Deus continua trabalhando. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem e carregam um peso enorme no coração. Talvez seja você. Talvez seja uma luta financeira. Talvez um problema na família. Talvez seja uma enfermidade, um diagnóstico de uma doença, um tratamento. Talvez seja uma oração que parece não passar do teto. Mas eu quero que você lembre de uma verdade poderosa. Muitas vezes o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Pois Ele continua presente, Ele continua cuidando, Ele continua guiando cada detalhe daqueles que confiam nele. Enquanto você tenta controlar tudo, Deus está dizendo: filho, filha, apenas confie em mim. Porque confiança não é entender tudo ou conhecer. Confiança é continuar acreditando, mesmo muitas vezes sem entender. Confiança é caminhar pela fé quando os olhos não conseguem enxergar. Confiança é entregar o controle para aquele que nunca perdeu uma batalha. Talvez hoje Deus esteja pedindo que você solte aquilo que tem segurado com tanta força.
Muitas vezes, a preocupação, o medo, a ansiedade, a necessidade de controlar cada situação. Porque aquilo que está nas mãos de Deus está mais seguro do que aquilo que está nas suas próprias mãos. E sabe o que é mais lindo? Os planos de Deus nunca acontecem ou chegam atrasados, mas eles chegam no tempo certo. O problema é que muitas vezes queremos que Deus trabalhe no nosso relógio, quando Ele trabalha no tempo dele, ou no relógio dele. Hoje, antes de encerrar essa mensagem, eu quero deixar uma pergunta para você. E se Deus estivesse preparando algo maior do que aquilo que você está pedindo? E se aquilo que você chama de demora for apenas Deus preparando a bênção certa, na hora certa e na maneira certa, não é melhor? Então não desista. Não pare de acreditar. Não abandone sua fé. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completá-la. E eu sinto no coração que alguém precisa ouvir isso hoje. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Gravou? Mais perto. A resposta que você espera pode estar chegando. A porta que Deus vai abrir, ninguém poderá fechar. Então levante a cabeça, respire fundo, renove sua esperança e continue caminhando, confiando, perseverando, porque entre os seus planos e os planos de Deus existe um caminho chamado confiança e eu acrescento perseverança. E quem aprende a confiar, descobre que Deus nunca erra o destino. Então, te convido, se essa mensagem falou seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. E que o Senhor fortaleça sua fé, renove suas forças e conduza cada passo da sua caminhada. E também compartilhe com alguém que você conheça, um amigo, um familiar que precise ouvir essa palavra. Também se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, que isso vai ser muito importante para nós. E como eu aprendo a confiar em Deus? Eu tenho que conhecer. E para conhecer, eu tenho que meditar na palavra dele. E é isso no próximo vídeo que nós vamos estar tratando. Como eu aprendo a ter essa confiança em Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.